aqui em mais um vídeo que nós vamos comentar sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Hoje é dia 10 de junho de 2024, agora é quase meio-dia. E a bolsa está ali dentro de um patamar mais ou menos estável, até porque ela caiu muito na semana passada. Vou fazer um vídeo, talvez ainda no dia de hoje, comentando assim, os rescaldos do que levou a nossa bolsa para esse patamar. Mas de qualquer forma, dentro desse patamar estável, será que houve ação que se oferecesse no dia de hoje e que nós pudéssemos ou adquirir ou aumentar a nossa posição? Note que no instante desse vídeo, o Ibovespa ele vai a 121.193 pontos. Ele cresce aqui 0,35, por isso que eu falei estável, mas estável em relação à semana passada. Então está mais ou menos aí dentro do patamar, não parece sinalizar uma condição de melhora, até por conta de um conjunto de informações que foram divulgados no decorrer da semana passada e essas informações colocaram o mercado, de certa forma, com o pé bastante atrás em relação à nossa bolsa. Veja que aqui, ó, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, nesse momento, ação cotada a R$ 10,87, caindo 1% aqui aproximadamente, agora meio-dia e 1 minuto. E mais ou menos conforme eu tinha dito, dentro desse contexto, nós acabamos aqui por ter uma ordem. Veja que essa ordem aqui ela foi lançada no dia 7/6. Então ela estava no VAC, válida até cancelar, onde nós pretendíamos comprar 46 ações a R$ 10,90. Isso aí acabou acontecendo. Caso você seja novo no canal, saiba que a primeira coisa que nós fazemos é o lançamento da nossa ordem, essa compra, a R$ 10,90, e nós passamos aqui de 8.638 ações para 8.684. E nesse primeiro momento nós olhamos essa compra do ponto de vista do preço. Aqui à direita você está vendo os proventos que Banrisul pagou desde 2017 a 2023. O que interessa aqui para nós são os proventos a partir de 2019, porque a gente olha os últimos 5 anos. E na média, o Banrisul pagou 93 centavos, em média de proventos por ano. Será que vai chegar a 93 esse ano? Não sei. Mas na média, a gente pega esses proventos, 93 centavos, e divide por 6%, porque nós compramos a ação aqui no canal, dentro do método, visando no mínimo 6% pelo preço que pagamos pela ação. Então se nós pagarmos aqui, por exemplo, R$ 10,90, então nós temos que achar 6% desse valor, de forma que isso é o que nós esperamos o retorno em proventos a serem pagos. Então, fazendo o cálculo contrário, se nós pegarmos o provento, nós simplesmente dividimos por 6%, o que vai dar na média dos últimos 5 anos este valor aqui, R$ 15,51. A gente chama isso de preço teto. É o máximo que nós pagamos pela ação do Banrisul para termos o que no passado ela pagou em média 93 centavos. Mas no último ano pagou menos do que isso, pagou 91,72. Então, o que acontece? Nós dividimos 91 por 6% e isso vai nos dar este valor aqui, ó, o preço teto do último ano, que é de R$ 15,29. E nós ainda calculamos o desenvolvimento médio composto dos últimos 5 anos, de 2019, que pagou 1,24, até 2023, que pagou 91. Já me perguntaram no canal o que significa esse crescimento, aqui no caso é um decrescimento médio composto, mas é como evoluiu em percentual nos últimos 5 anos o provento que foi pago. Então veja que se lá no início foi de R$ 1,24 e no último ano, em 23, foi de 91 centavos, significa que ele veio sendo decrementado ano a ano, na ordem de 7,33%, o que faz com que a gente tenha uma expectativa até estranha aqui, ó, em relação aos proventos de 81 centavos aproximadamente. Por isso nós temos aqui um crescimento médio composto dos últimos 5 anos, levando então o preço mais para baixo para R$ 13,61. Quando fizemos a média desses 3 preços tetos calculados, nós temos um preço teto, olhando para o passado, de R$ 14,80. E assim como nós olhamos para os preços do passado, nós também gostamos de olhar para a nossa projeção, ou seja, vai nos dar um preço teto agora de futuro, com base na nossa projeção de
lucro líquido ao final de 2024 de 734 milhões, com base no resultado do primeiro trimestre. Eu expliquei isso aí, como é que a gente chega nisso, no vídeo anterior, que eu vou deixar no final, você pode seguir ali. Ele tá com uma... Ele aparece um ponto de interrogação e um ponto de exclamação, não faz assim referência direta ao Banrisul, mas se você entrar ali você vai saber por que eu coloquei isso. Veja que até a visão fica um pouco mais pessimista, o resultado que eu explico lá porque ele ficou ruim. Então eu coloquei 66 centavos. Para 66 centavos, o preço teto que eu estou considerando nesse momento, olhando para o futuro, é de R$ 11,83. Então esse vai ser o preço teto projetado. Além disso, veja que eu também trabalho com o patrimônio líquido do Banrisul, de 9 bilhões e 9 milhões aproximadamente, e esse valor ele é com base no resultado também do terceiro trimestre. Se eu divido isso pelo número de ações que o banco possui, eu chego a um valor patrimonial por ação de R$ 24,44. Ou seja, uma ação do Banrisul, em termos de valores patrimoniais, ela custa R$ 24,44. Se eu paguei R$ 10,90 pela ação, significa que o preço que eu paguei é 45% desse valor, que é esse 0,45. Esse 0,45, que eu chamo de preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, ou simplesmente PVPA, ele me dá dois indicativos, que a ação pode realmente estar barata, porque afinal de contas eu estou comprando muito abaixo do valor patrimonial, e o segundo é que o risco é muito baixo, já que o valor patrimonial do banco é muito maior do que aquele que eu estou pagando pela ação. Quando eu pego aqui o preço da ação e divido pelo lucro líquido por ação, me dá esse número 6,07, em função do lucro líquido, não é em função dos proventos, eu vou receber de volta, se o banco ficar nesse patamar, que chega a ser até medíocre de lucro líquido, eu vou receber em aproximadamente 6 anos e 2 meses, o que é um tempo bastante curto. E com isso, veja que se eu receber 66 centavos por ação, para o preço que eu paguei por ela, R$ 10,90, então eu vou ter um dividend yield aqui de 6,10%, o que é suavemente acima daqueles 6% que eu procuro. Esses números todos que eu apurei, eles vêm para este quadro em azul. Então ali você vai encontrar o número de ações, o payout, o lucro líquido estimado, os dividendos que eu estou projetando e o preço teto quando eu olho para a minha projeção, R$ 11,08. Veja que eu paguei R$ 10,90, então ele está abaixo do meu preço teto quando eu olho para a minha projeção e também está abaixo do preço teto quando eu olho para o passado, que é com base nesses 3 preços tetos que eu calculei aqui em cima. Aquela tabela que eu mostrei anteriormente, onde eu faço uma projeção do lucro, da receita, dos dividendos a serem pagos, eu chamo de minha tabela com os dados fundamentalistas do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E com ela, eu trago informações para cá onde eu registro o racional, ou seja, o que tinha por trás da minha compra quando eu adquiri essas ações. Porque lá na frente, quando eu quiser olhar para por que eu comprei essa ação, eu vou ter registrado o que tinha por trás, qual o meu pensamento. Então aqui está o registro da compra, dia 10, comprei 46 ações, paguei R$ 10,90. O dividend yield estimado aqui de 6,10%, ou seja, acima dos 6% que eu procuro, um PL de 6,07 e um PVPA de 0,45. Só que, claro, que tem um ROI bem esquisito, de 7,34, porque eu estou tratando com lucro líquido bem baixo. Ou seja, ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido. Eu pego o lucro líquido e divido pelo patrimônio líquido e chego nesse valor. O preço teto que eu calculei, 11,08, e então significa que eu pagando R$10,90, pelo menos do ponto de vista de preço, eu paguei barato, além do que as estimativas de dividend yield, ou seja, o retorno a ser recebido aqui, em percentual de proventos, 6 e 10%, o que é acima dos 6%, além dos outros indicadores também estarem apontando que a compra não foi a melhor compra do mundo, foi uma boa compra. Se eu estiver errado com relação ao lucro líquido para o final do exercício, a tendência é que cresça mais os proventos e assim se aproxima mais dos 8% ali, o que pode indicar uma boa compra. E eu finalizo registrando na minha tabela de metas, ou seja, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, eu tenho uma meta aqui de 11.130 ações e já adquiri 8.684. Estou aproveitando esses momentos para fazer essas compras.
Já estou aqui a 78,02 da meta. Um dos objetivos aqui do canal, e essas metas são para os anos de 2024 a 2025, mas neste ano de 2024 eu quero ganhar em média por mês aproximadamente R$ 3.823. Até o presente momento, para os proventos que o canal já recebeu, de R$ 24.600, já recebemos em média R$ 2.053 e estamos a 53,71% da meta. Não encerrou ainda o primeiro semestre e ainda temos proventos para receber neste mês de Banco do Brasil e Taesa, que já anunciaram. Então vai subir a nossa meta para acima dos 60% e vai restar ali um pouquinho mais de 40% para a gente completar a meta, chegando então ao final do ano recebendo em média por mês R$ 3.823. E o que eu faço com esse valor? Eu compro mais ações, porque essa recompra de ações é que faz o efeito bola de neve na minha carteira com o aumento dos proventos a serem recebidos. Com isso, e aí, claro, tem uma parte que eu tiro do meu principal, do meu salário, por exemplo. Quer dizer, na verdade eu não tenho salário, mas eu tenho os meus ganhos, mas você pode ser do seu salário, você pode retirar dali um pedacinho e fazer essas compras. Veja que hoje o que eu recompro de ações que vem dos proventos é bem maior do que aquilo que eu retiro dos meus principais, fazendo gerar esse efeito bola de neve. E aqui tem uma demonstração total do método, que você vai acompanhando aqui no canal, gradativamente você vê o quanto vai evoluindo e a eficiência do método. Método para, evidentemente, investidores, né? Iniciantes indo para o intermediário indo para o avançado. O resultado mesmo a gente vai esperar lá pelo 8º ano, lembrando que essa carteira tem apenas 3 anos e já tem um resultado bastante interessante. O que eu estou observando aí no mercado, o mercado está bastante reticente. Esse foi um final de semana que os rescaldos levaram a muita pancadaria em cima do mercado como um todo, e eu vou comentar isso num próximo vídeo. O que parece tem alguma coisa aí acontecendo e talvez mais ações venham se oferecer ao longo do ano. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre meu grande abraço.